que pode ter personas, mas las bendiciones como família, como hijos, como padres, madres, estão passando lejos deste lugar. E sou agradecido a Deus por cada um de vocês que aqui está, por dar oportunidade a Deus de mostrar sua fidelidade. O tema desse congresso é cosechando frutos de fidelidade. Fidelidade que lembramos quando nós outros trabalhamos em nossos filhos, quando damos testemunhos produtivos para nossos filhos, para que eles possam crescer em graça e conhecimento de Deus, e que o mundo não tenha poder de roubar, de quitar eles de nós outros. E os únicos que podem fazer diferença na vida de seus filhos são seus padres mesmos. E eu agradeço a Deus. Não é fácil. Não é fácil um pastor que tem a palavra de Deus em la mano e tratar de viver esta palavra, de poner esta palavra, e que as pessoas que estão aí hablam, eu quero isto para mim. Porque o diabo é terrível. Ele veio, já falou, para roubar, matar e destruir, enganar. Mas Deus vem para dar vida e dar vida. Dar vida. E nós outros vivemos Deus. Graças a Deus. 16 anos de fidelidade de Deus para conosco. 3 dias de festa em Tifton. Uma bendição. Uma bendição. 5 dias aqui. Pastor, a igreja não está llena. Não estamos preocupados com a igreja llena. Não estamos preocupados com quem está aqui. Nós outros fazemos o que temos que fazer. E Deus faz o que Ele tem que fazer. Estamos preocupados. Já de antemano estou agradecido aos irmãos por apoiarem o projeto. Próximo ano, próximo aniversário, não vamos passar em esta iglesita. Essa igreja vai duplicar. Eu já fui em muitas igrejas, já visitei muitas igrejas, já prediquei em muitas igrejas. Mas igreja que tem um culto como este são pouquíssimas aldeias por aí. Portanto, nossa igreja, as lo mejor não é para apresentar para visitantes, para quem viene aqui. Quem viene, para os teres visitantes que vêm, sepa que os teres são privilegiados de estar aqui hoje. Para ver uma alabança como viram, uma alabança llena de unção, de poder, de graça. Para ver uma dança como essa, esmerada, tremenda, aonde que nosso grupo de dança trabalha dia e noite para entregar o melhor para Deus. E agora vocês vão ouvir a palavra de Deus. E temos o privilégio de verdade, de ser tocados por Deus, porque aqui fazemos tudo com muita seriedade. Muitas graças, manancial de bendiciones. Muitas graças, jóvenes, chiquitos. Mira nossa igreja, mira. Hasta os mosquitos, no horário de culto, vai dormir. Porque não escutamos nem ruídos de mosquitos.
Não miramos ninhos correndo. Há muitos ninhos chiquitos. Se aqueles não tiverem ido para allá, por isso eu falei, nem aqui. Porque me gusta de los ninhos aqui, porque as dos que foi para allá, queda aqui para ouvir a palavra. E nossos ninhos são educados na graça de Deus. Não miramos ninhos correndo para allá, não miramos ninhos aqui rogando, não miramos choro, não miramos nada. E assim é nossa igreja. Porque esta igreja é ensinada a servir a Deus. E eu já estou agradecido a todos os irmãos, porque falei, nunca pedimos oferenda especial para aniversário, para nada. Esse ano, para os 16 anos, estamos pedindo aos irmãos, membros desta igreja, não é para entregar a hora, escreve um papelito durante o aniversário, falando quanto você vai poder donar, ofrendar, para a nossa construção, que vai ser, todavia, começar em janeiro. Porque o nosso projeto é para que, em agosto, setembro, quando começar nosso próximo 17º aniversário, nós outros vamos estar em um lugar melhor, para honrar a Deus. Então, esta metas estamos aqui hoje, amanhã, sábado, domingo. Escreva o projeto de Deus. Ora, primeiro, não queremos que nada dê, nada forçado, nada que não pode dar. O que vocês estão fazendo é aquilo que Deus já bendizeu vocês. E, todavia, não é para entregar essa semana, semana que vem, é para de hoje hasta janeiro. Tem 3, 4 meses para fazer uma ofrenda de amor, de coração, de agradecimento a Deus. E todo esse dinheiro vai ser investido aqui. Vamos quebrar tudo isto e vamos fazer um novo projeto aqui neste lugar, para honrar o nome de Deus. Amém? Muitas graças, porque muitos dos irmãos já escreveram. No primeiro dia alguém já escreveu. E de aí para cá, muitos dos irmãos já estão ponendo, pastor, aqui está, minha donação, dezembro, uns põem dezembro, outros daqui hasta dezembro, e outros põem, e aí está, muitos dos irmãos, já tivemos alguns irmãos que já entregaram seus papelitos, é só escrever, pôr dentro de um sobre, um papel e falar, esta vai ser minha ofrenda para os próximos 6 meses, para donar para a construção da igreja. Escreve, põe aí, escreva seu nome, sua família, e a igreja vai estar orando por esta donação, por esta ofrenda. E para o ano que vem, em nome de Jesus, vamos estar tranquilamente construindo um novo projeto aqui, porque Deus pôs no coração. Pastor, mas tem pouquinho aqui. Se Deus pôs no coração, vamos fazer, porque tudo é de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É para ele. Vamos fazer aquilo que Deus está encomendando nós outros a fazer. E todo louvor e toda glória seja solamente para Ele. Amém? Amanhã estamos de volta aqui com os grupos de jovens. Ayer foi as mulheres, tremendo serviço ayer. Eu cozinhei, porque não ia ter comida nem ayer nem hoje, ia ter viernes, sábado e domingo. E eu falei, não, uma festa, e eu vou ter que cozinhar miércoles e jueves. E cozinhei ayer, penso que quedou bueno, porque não sobrou nada. Não sobrou nada. Pedro comeu quase tudo. E ayer mesmo eu já preparei o de hoje. Certamente alguém foi na cozinha e não mirou nada aí. Mas porque hoje é segredo. Mas vai ter algo para comer hoje, todavia.
Porque eu já falei, Cíntia, sou solita, você é a única que me ajuda, porque os outros estão fazendo para ver sábado e domingo. Não vai ser aquela comida minha, tranqueia, como mole, como costita verde, que comemos. Como comemos bem, Tifton. Costita verde, mole e leite, cutinita pibil. Estava muito bueno. Ayer foi simples, porque pastor Solito cozinhando, Cíntia cozinhou todo o arroz. Oi, pastor Solito, vai chamando as mulheres para me ajudar a servir hoje. Agora, amanhã a coisa cambia, que amanhã são os grupos de mulheres da igreja. É um grupo grande cozinhando. Sábado é outro grupo grande. E domingo também. Então, as coisas cambiam de cara quando és um grupo grande cozinhando. Mas tudo para louvor e glória. 5 dias aqui, 3 dias allá, 8 dias de festa por 16 anos. E somos agradecidos. Tive o privilégio de, quando Efraim e Juanito chegaram a Tifton, com sua mamá, venia de Virgínia. Eles vieram para esta igreja e só era a metade da igreja. Tem uma parede aí. E em Tifton, eles chegaram e a irmã Verônica chegou e falou, pastor, tenho 2 filhos que tocam e eles podem tocar na igreja. Eu falei, aqui não se pode tocar se não for cristiano. Eles são cristianos? São, pastor, gosta da igreja. Não, então pode vir tocar. Se é cristiano, pode. E os 2 chegaram, chiquitos, jovenzitos, não tinha barba, não tinha nada. E Deus chamava eles de 2 príncipes. E Deus recomendava, príncipes, o diabo está de olho em vocês. Vocês são guapos, são jovens, têm futuro. Perguntavam o que você vai estudar, o que você vai estudar. Eles falavam umas coisas aí que eu nem entendia o que eles falavam. Muito bem. E Deus falava, cuidado, porque o diabo trabalha para impedir aquilo que Deus tem para os seus futuros. E assim eles vieram tocar allá e tocaram acá. E muito pronto perdemos o primeiro. Quase perdemos o segundo. Mas pela graça de Deus, não perdeu. Passou quase 10 anos. Quantos anos tem, Juanito? Que você não descongregou da igreja? Que o pastor falou, você escorre, ou servir a Deus ou o diabo. Eu estou, pastor, eu não estou escorrendo o diabo, não, mas a hora não dá, porque estou aí com os problemitas. Quantos anos se passaram, Juanito? 11 anos. E ele, o pródigo, volveu. E eu, Efraim, falando, tenho o privilégio de volver a tocar com minha irmã. E eu também, Juanito, tenho o privilégio, como pastor de ter você aqui de volta. Portanto, permanece. Você sabe que o diabo não perdona aqueles que não são fiéis a Deus. Permanece firme. Você tem filhos e Deus quer todavia e tem uma obra grande para a sua vida. A mim me gostou muito ver você tocar aqui hoje, porque me acordou aquele tempo que você quebrava todos os palos, porque tinha uma força para tocar, quebrava os palos, quebrava a bateria. E me recordei um pouquinho. E graças a Deus que você está aqui de volta. Wake up and smell the coffee. Abrimos nossas Bíblias no livro de Êxodos.
Graças a nossos visitantes que estão com nós outros. Todos aqueles que estão nos visitando. Que a graça de Deus possa alcançá-los nesta noite, em nome de Jesus. Graças a Simãozito por manejar de sua escola hasta aqui. Para nos ajudar, para ajudar a Efraim a tocar hoje. Muitas graças por el esforço. Muitas graças, o Simãozito, por vir manejar 2, 3 horas aí para vir estar presente em el culto. E vai volver hoje todavia ou não mais? Aqui você queda, tá bem. Muitas graças por el esforço. Amanhã, em nome de Jesus, por la manhã, o meio-dia, David também está chegando para unir com vocês, para terminar o final de semana e tocar, me acompanhar mis sax. Cíntia falou, Carlos, descansa hoje com sua boca, porque você vai predicar. Já falei, tá bem, então, vou que descansar. Êxodo capítulo 3, versículo 1, habla assim. Apacentando Moisés as ovelhas de Jetro, su suegro, sacerdote de Midian, levou as ovelhas através do deserto e chegou hasta Horeb, monte de Deus. E se lhe apareceu o anjo de Jeová em uma chama de fogo, em meio de uma sarça. E ele mirou e viu que a sarça ardia em fogo e a sarça não se consumia. Aí vem o versículo 7, aí adelante. Dijo logo Jeová, bem he visto a aflicção de mi pueblo que está em Egipto, e hei oído su clamor a causa de sus exaustores, pois hei conhecido sus angustiadores. E hei descendido para livrá-los de mano de los egípcios e sacá-los de aquella terra a uma terra buena e ancha, a terra que flui leite e miel. O versículo 12 habla assim, para terminar. E ele respondeu, vê porque eu estarei contigo, e isto te será por sinal de que eu te hei enviado. Quando hayas sacado de Egipto el pueblo, servireis a Deus sobre este monte. Graças, Senhor, por sua palavra que está leída. Espírito Santo, usa-me com poder e graça, traz entendimento para esta palavra hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode tomar assento, irmãos. Lá, no tema de nosso aniversário, habla de la fidelidade produz frutos. E está falando, chamando a atenção para nós outros, que um dia que fomos livres do mundo e venimos a servir a Deus, e que tivemos o entendimento de o que é servir a Deus. Porque não é apenas vir à igreja, aceitar a Cristo, sentar e quedar aí, vivendo na vida em el mundo, vivendo a porcaria deste mundo, e falando que
e vivendo em la maior basura, como mortos, que adentro de um carrão pintado por afora está bonito, mas por adentro está o lindo. O mundo vive assim. Vive de aparência. O mundo vive de aparência. Mas a todos aqueles que conhecem a Deus, a todos aqueles que se vêm a los pés de Deus, já entende que há uma diferença muito grande entre branco e negro, e não falando de pessoas, não. Entre luz e tinieblas, entre sucio e limpo. Há uma diferença muito grande. E quando Deus nos chama, nos invita a vir hacia Ele, Ele nos chama para o mundo de luz, para o mundo de limpo, de limpeza. E às vezes nós outros, com falta de entendimento, porque às vezes fomos criados em la ignorância, porque a Bíblia habla que o povo que serve a Deus está morrendo, padecendo por falta de conhecimento, por falta de ensinança. Muitos padres falharam com seus filhos, porque não tiveram ensinadores. E aqueles muitos que estão falhando hoje, hasta há ensinadores, mas a intelectualidade deles estão cerrados, como animais, assim, que põem para ver só para adelante e não ver o que há em derredor. E, portanto, aqueles que vêm aos pés de Deus e vêm com um propósito, e o propósito único de vir aos pés de Deus, é porque a Bíblia habla que estávamos perdidos, alejamos de Deus, irmã Márcia, estávamos todos lejos de Deus, e Deus providenciou a forma de nós outros venir de volta para Ele, nos trazer aqui de volta para Ele. A forma de ser limpos e purificados com o propósito de servir a Ele. E a Bíblia habla para aqueles que aceitam a Ele, para começar e não parar. Começamos e prosseguimos a conhecer a Cristo. Começamos, conhecemos a Cristo e não paramos aqui. Temos que prosseguir ao conhecimento, porque apenas o conhecimento pode quitar o homem da pobreza. Conhecimento. Apenas o conhecimento pode quitar o homem da pobreza, pode quitar países de estar classificado como terceiro mundo, ignorância, para ir para um primeiro mundo, para um desenvolvimento tanto filosófico como mental, espiritual, em todos os níveis. Há riquezas quando buscamos conhecimento. Crescemos como pessoas. Mas há pessoas que começam a crescer um pouquinho e já pensa que sabe tudo. E já desiste de seguir crescendo. Porque a carne é miserável. A carne é miserável. Há uma peleia entre carne e espírito. E o que impede o homem permanecer na presença
de Deus, crescer, crescer, hasta alcançar a estatura del varão perfeito, é a carne. São as debilidades da carne. E, portanto, muitos estão adentro de uma igreja, mas por os prazeres do mundo, não conseguem permanecer adentro de uma igreja. Porque a carne habla mais forte. Há uma pelea entre carne e espírito. E já sabemos como fortalecer nosso espírito. Só fortalecemos nosso espírito em um lugar onde se predica a palavra, onde se puxa as pessoas a servir a Deus. Porque as pessoas solitas não têm força, porque a carne é muito mais forte. Os programas do mundo, os programas das escolas, puxa para a carne. O diabo faz um sistema, aonde que as pessoas que seguem o sistema do mundo, eles não conseguem servir a Deus, não conseguem levar seus filhos à casa de Deus, porque o sistema do mundo habla mais alto, a escola é mais importante, quitar diploma é mais importante. Mas se a pessoa tem diploma e é um desequilibrado, a ela a desgraça é o mesmo. Não há nada, a Bíblia quem habla, não há nada mais importante do que ter Deus na vida. Se Simãozito está aqui esta noite, estuvo aqui ayer, é porque ele entendeu, porque seus padres estão ensinando. E são ensinança que eles não tinham antes. Acertou aqui em esta casa. Aprendeu aqui. Que mais importante do que a escola é ensinar nossos filhos a ter primeiro seus pés adentro da casa de Deus. Mais importante do que ter diploma é ter os pés dentro da casa de Deus. E por isso Simãozito está aqui hoje. Ele poderia muito bem, papai, me sorry, eu não posso estar porque estou na universidade, 3 horas daqui, ayer, hoje. Mas ele entendeu isto, que se pode, primeiro é na casa de Deus. E ele manejou ayer. Quantas horas, Simãozito? 2h30 à tarde, estar tocando aqui hoje. E depois, terminou o culto, 2h30 de volta para a universidade. Dormiu, estudou hoje, manejou de volta, porque teria culto hoje. Isso não é para esses filhos que os padres puxam eles a estar jogando futebol. Isso é para filhos que os padres puxam a estarem na casa de Deus. Porque para jogar futebol se maneja erros. 4, 5, 6, 7, 8 horas. Mas para vir à casa de Deus, o simples fato de estar com um pé dolendo, uma gripa, não posso ir à igreja que estou aí. Mas para servos de Deus, que busca primeiro o reino de Deus, 2, 3 horas, não importa. Eu estou indo para a casa de Deus. E somos agradecidos porque é isto que ensinamos a esta igreja. E muita gente já se foi desta igreja, porque o pastor predicava, primeiro se toca na banda. Allá não toca na banda cá, porque a banda allá toca domingo. Então, como vai tocar allá e cá? E eles escorrem tocarem na banda allá. Aí termina a high school, acabou a banda. Aqui não termina. Aqui a música é esta. Canta-me, pueblo, alegra-me, pueblo, que aqui a banda não para de tocar. Porque quando parar em la tierra, em el cielo vai continuar.
E nós outros ensinamos, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão añadidas. E assim temos mirado poucos ter sucesso na vida. Por quê, irmãos? Porque escuta os padres aquilo que se predica em esta casa. Porque vou falar algo para vocês. Se predicou ayer sobre a fidelidade de nós outros. Fidelidade de um que entregou sua vida. Fidelidade de um que entregou a terra para que fora sembrado. Mas hoje eu não vou predicar fidelidade de homens, nem fruto que são produzidos em nós outros. Eu vou predicar a fidelidade de Deus e os frutos que Ele está esperando em nós outros. Porque temos que aprender primeiro de Deus, para depois saber o que é fidelidade. Aprendendo de Deus hoje. Vamos falar? Aprendendo fidelidade de Deus. Irmãos, o primeiro texto que eu leí, o primeiro texto, o primeiro versículo, é que me introduz a essa mensagem que vou predicar hoje. Apacentando Moisés as ovelhas de quem? De Jetro, seu suegro, sacerdote de Midian, levou as ovelhas através do deserto e chegou a Astoreb, monte de Deus. E se lhe apareceu el ángel de Jeová em uma chama de fogo, em meio de uma sarça, e ele mirou e viu que a sarça ardia em fogo e a sarça não se consumia. Nós outros todos conhecemos a história de Moisés, sim ou não? Conhecemos que Moisés nasceu em um tempo muito difícil, onde que estava matando todos os filhos hebreus que nasceram aí em Egito, em aquele tempo. E Moisés nasceu em esse tempo. A mamãe não teve medo de parir em esse tempo. A único que corria risco de seu filho ser morto. Mas as parteiras estavam recomendadas de matar esses filhos que nasceram. Mas a mamãe não foi covarde. E hablar, deixa nascer, porque eu creio que Deus tem projeto para mim. E ele não vai tocar a mão em mim. E aí foi utilizado o poder da fé. 3 meses, escondendo um baby de 3 meses, para não chorar, não gritar, para os soldados não escutar. E quando já não podia mais detener o choro do ninho, aí vem a cunhita de la fé, põe esse ninho aí adentro e solta em rio de la vida. Aí vem, irmãos, põe o problema que era para o mundo, adentro de uma cunhita de fé, e solta. Mas quem vai... A fé que eu tenho é que vai levar ele hasta o lugar que ele tem que chegar. E a irmã que representa o Espírito Santo de Deus vai seguindo de afuera assim. Porque o Espírito Santo de Deus não nos abandona nos momentos difíceis. O Espírito Santo de Deus não abandonou Moisés em el momento que ele estava indo em la cunha de la fé, para chegar em algum lugar onde que ele seria protegido, guardado, recorrido. E quando chega aí na mão de la hija del rei, o Espírito Santo, que representa Miriam, já chega, necessita de uma hebreia para amamentar ele. Sim. Vou buscar uma, busca a própria mãe e traz para cuidar do baby. Leva para casa. E aí paga, não foi como escrava. Leva o ninho e cuida.
e eu vou te dar um salário todos os meses. La mamá recebendo de Deus, porque Deus paga para as madres que cuidam de seus filhos. Deus paga e paga bem, Ana. Cuida de sua filha. Às vezes não vai ter dinheiro para comprar um carro novo, porque você vai falar, Tony, trabalha você porque eu quero em casa, cuidando da casa, cuidando de nossa ilha, e cuidando de você quando você volver. Às vezes não vai ter dinheiro para comprar um carro novo, mas Deus vai pagar por el tempo que você educar sua ilha, que você cuidar de sua ilha, para que ela não viva no mundo sem a proteção de uma mamá. Mamás que saem para trabalhar e não importa onde vai deixar seus filhos. Não importa quem vai cuidar de seus filhos. Não importa o que vai ser de sua filha. Cuida de sua filha. Jaren, cuida de sua filha. Porque Deus paga. Quando chega, habla para a mulher para cuidar, que eu vou pagar. E a mamá recebeu para cuidar. E quando deu o tempo correto que o ninho cresceu, Moisés foi para dentro do palácio do rei. E o que passou? Foi educado. Estudou em as melhores escolas que só filho de reis estudava. Aprendeu de tudo, de todas as ciências, de todas as habilidades de lutas marciais. Tudo que um filho, que um príncipe tem que aprender. Ele foi levado a aprender, Moisés. Mas aprendeu de tudo. Mas não aprendeu nada de Deus. Porque adentro do Egito, adentro do palácio, ele servia outros deuses. Ele servia outros deuses. Portanto, para viver na terra, o muchacho estava habilitado, estava com toda a instrução. Mas para trabalhar em la terra, para o reino de Deus, não sabia nada. Mas mira como Deus é tremendo e maravilhoso. Depois de já grande, tem curiosidade para ir na colônia de los hebreus, para conhecer os hebreus, e quando chega por aí, ele mira um egípcio lutando, peleando com um hebreu, e a sangue falou mais forte, e ele mata o egípcio. E mata, e queda calladito. E em outro dia, aquele mesmo egípcio que viu isto, de lejos, entrou em adelante, passou adelante de Moisés, começou a pelear, e ele mesmo acordou, ele vai me matar como matou com aquele. Moisés, o quê? Alguém viu? Eu estava no deserto. Então, se este viu, e se ele viu, ele vai falar para o rei, vai me matar. E Moisés quedou preocupado e tuvo que huir. Irmãos, aqui eu empeço hablando assim, ó. A Bíblia habla que os olhos de Deus não estão tampados. Tudo que você faz, tudo que você faz, dentro de um quarto de porta cerrada, em qualquer lugar, pensando que nada está mirando, sepa que os olhos de Deus estão aí. Mas pastor, não foi nos olhos de Deus, foi. Porque Deus foi quem criou toda a humanidade. Você pensa que o governo usa os espiones a favor de eles? Não aprendeu, não foi com Deus? Aquele era um Egito. Estava no deserto como um Egito. E mirou tudo. Mas aí, naquele momento, os olhos dele estavam a serviço de Deus. Os olhos de um Egito a serviço de Deus. E mirou. Porque foi aquela mirada que despertou Moisés, que não se faz nada por detrás das paredes, porque Deus está tudo. Primeiro.
Segundo, é que o medo tomou Moisés, e aquele medo que tomou Moisés, não é, irmãos, o medo de não vou aguentar lutar, não vou... Não, ele era preparado. O medo que tomou Moisés é o medo que eu tenho, que você tem. O medo de precaução. Porque nós outros, às vezes podemos enfrentar um leão, um homem armado. Às vezes, delante de uma roca bem alta, um rio, nós outros temblamos, deixa de afastar aqui um pouquinho, para não correr o risco de um acidente. Medo de precaução. E ele, com o medo de precaução, ele monta em seu cavalo e vai. E vai para onde? Vai para Midian. Não sabia nem para onde estava indo. Mas o Espírito Santo guia ele para Midian. E quando ele chega em Midian, com sede, encontra um rio, e a barra vai tomar água, dar água para o seu cavalo. E quando chega na orilla do rio, montando em seu cavalo, ele mira muitos pastores, uns 10 pastores, peleando com as pastoras, com as hijas de Jetro. As pastoras hijas de Jetro estavam aí dando água para suas ovelhas, e os pastores tentando quitar elas de aí, sai daqui. Vocês não podem dar água antes de nós outros para as suas ovelhas. E Moisés mirou aquilo e falou: como não? Como não? E descendeu de arriba do cavalo, bonito, e falou: ei, as muchachas vai dar água para as suas ovelhas, sim, pode dar. E quem quiser proibir, venha cá. Venha ver comigo, Moisés falando. E as filhas de Jetro se sentiu o quê? Protegidas. E deu água para suas ovelhas. E os homens se quedaram porque miraram ele de Moisés. Era mais ou menos como o Joe assim, irmã Angélica. Um porte físico forte, poderoso. E nada queria enfrentar aquele homem. Aqui eu impeço como prédica. Aqui eu impeço como prédica. Quem tem ouído, escute o que Deus está falando nesta noite. São muitas igrejas, são muitos ministérios, bautistas, todos, fazendo exatamente o que aqueles pastores estavam fazendo com as pastoras e de Jetro. Mulher não pode ministrar, mulher não pode ser pastora, mulher não pode fazer isto, mulher não pode ser aquilo. Por que mulher não pode vir a ser? Por que? Estou empeçando aqui, irmãos, ensinando para vocês que os homens llenos del diablo querem proibir que as mulheres tenham o direito de evangelizar o mundo também. Levar almas para o céu não tem nada a ver com sexo. Levar alma para o céu não tem nada a ver com homem ou com mulher. Levar alma para o céu tem a ver com homens e mulheres que um dia conheceu a graça de Deus. E a partir do momento que conhecemos a graça de Deus, nós outros não queremos quedar com bocas cerradas, nós outros queremos predicar este evangelho para que outros e outras alcancem o reino de Deus. As pastoras estavam, e eles peleando com elas para não alimentar. Quantas pastoras estão hoje trabalhando em seus ministérios? Às vezes elas são sérias, buscam conhecimento de Deus. Aqui nesta igreja nós outros ensinamos que sim se pode. Tem que aprender, não pode sair por aí fazendo tonterias,
Porque se não aprende, pura tonteria sair da boca. Tem que aprender para sair a evangelizar, para subir e predicar. Tem que aprender. Mas Deus aprova. Porque allá no Antigo Testamento, las hijas de Jetro, foi las mulheres, já falei, foi quem deu a notícia que Cristo ressuscitou primeiro. Las mulheres amigas de Pablo, las pastoras que ajudaram Pablo a abrir igreja por toda parte. Portanto, a igreja não abre nada em contra mulheres pastoreando. A igreja, ao contrário, a Bíblia habla ao contrário, que as mulheres às vezes são mais efetivas do que os homens, porque a maioria desses pastores que estão aí predicando palavras e falando que mulher não pode, eles prostitutos fazendo, e depois eles hasta abandonam seus ministérios. As igrejas bautistas, principalmente, que predica isto, as grandes iglesitas chiquitas, que um dia já foi grande, aqui em Norman Park, e muitas outras, estão tudo igrejas frias, igrejas que não fazem nada. Estão cerrando as portas, porque os pastores não têm autoridade para predicar a palavra, então impedem mulheres de predicar. E peço por aqui, que Deus tenha misericórdia. Sabe por que estou predicando isto hoje? Aguenta um pouquinho que você vai escutar agora. Então Moisés foi um defensor das mulheres. E falou, nada vai tocar. E depois as mulheres foram quem invitou Moisés. Como é seu nome? Moisés. Vamos para a nossa casa, porque aí é meu papá. Ele vai dar comida para seus animais, para você, e um lugar para você dormir allá. E Moisés, levado para a casa de Jetro. Aí você pensa assim, é um acaso? Não caiu na ordem ou na árvore, você não é da vontade de Deus, sim ou não? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, sim ou não? Se Moisés em Egipto, ele aprendeu tudo sobre ciência, sobre luta, sobre armas, sobre pelear em este mundo, Deus levou ele agora para a universidade, aonde vai aprender como servir a Deus. Levou ele para conviver com um sacerdote, lleno de hijas. E a primeira coisa que Jetro faz é oferecer sua hija. Se vocês dois estão aí parecendo que está amando, casa-se. Não problema. E vem a ser um yerno de um sacerdote. E agora, aquela que era a pastora para seu papá, ela queda em casa cuidando da família. E Moisés assume o controle das ovelhas. Porque você não tem nada para fazer aqui, você não tem profissão aqui. Então você cuida das ovelhas. Está bem? Não está bem, eu quero. E Moisés agora empeça a entrar na universidade de Deus, para aprender como confrontar Deus, como lidar com Deus, para entender quem é Deus, para viver Deus na vida dele. Tuvo que Deus mover e levar para a casa do sacerdote. E quando Moisés empeça a cuidar das ovelhas, no próximo dia, ele já leva as ovelhas passa por el deserto e leva as ovelhas para um monte verde que ele mirou e falou, vou levar minhas ovelhas para pastar allá. Não sabia ele que o Espírito Santo estava guiando ele para uma cerca de Deus. E ele vai para aquele lugar e a Bíblia habla que de lejos ele mira suas ovelhas a cercar a um lugar aonde que parecia que tinha humo, parecia que tinha fogo, e ele estava um pouco mais lejos, e ele como pastor, incomodado, e pensa, minha ovelha está correndo o risco de morrer queimado, assada ali naquele lugar. E ele vai correndo, e acerca aquele lugar, e ele mira fogo, muito fogo, queimando, mas ele mirou bem e passou. Por que está queimando? O humo está subindo, mas nada está sendo destruído. O fogo queima, mas as plantas seguem aí.
E o Espírito Santo de Deus habla. Você está vendo você mesmo aí. Este é seu retrato, Moisés. Este é o retrato da igreja, é seu retrato. É nosso retrato aqui. Porque quando Deus traz Moisés para cerca de ele, e mira o fogo queimando, mas nada está sendo destruído, ele mira para ele mesmo. Porque quando nós outros acercamos a Deus, Deus vai prender fogo do Espírito para queimar nossas injustiças, para queimar a desgraça que o diabo tentou trazer em nossa vida, para queimar todo o podridão do pecado, mas nós outros não vamos ser destruídos. É como em o livro de Isaías capítulo 6, quando Isaías chega cerca do trono, Isaías sente, ai, eu não posso quedar em esta presença, porque esta presença é santa. Ele sentiu. A presença de Deus é santa, é separada. Não pode, ai de mim que sou um homem de lábios impuros, ai de mim que tenho mente impura, ai de mim que sou um miserável. E Deus habla para ele, agarra umas brasas, os carbones encendidos, vai allá, põe nos lábios de ele, queima seus lábios, e queima os lábios de Isaías da impureza do pecado, da iniquidade do pecado, mas nada mirou que isso, queimaduras nos lábios, mas queimou a impureza do pecado, queimou a desgraça do mundo. E aí, depois que ele foi purificado com o fogo santo do Espírito de Deus, aí ele levantou os olhos e viu Deus e falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Foi isso que Moisés viu allá no Monte Horeb. Deus estava queimando tudo aquilo que o Egito tinha posto em ele. Toda a sabedoria do Egito, Deus estava queimando tudo, mas estava preservando o homem Moisés, porque Deus estava purificando para um serviço maior. Deus não queria ele para ser príncipe de Egito. Deus queria ele para ser um libertador de seu povo, para quitar de Egito, para levar para a terra prometida. E quando ele mira aquele fogo queimando, ele pensa que ele está preocupado. Está queimando, mas não acaba. E o Espírito Santo de Deus habla, é o que vai passar com você aqui neste lugar. Você vai ser queimado, você vai ser limpo, você vai ser purificado para uma obra grande que Deus tem em sua vida. Aquela proposta. E ele, a Bíblia habla, que ele caminhou para ir no centro do fogo. Ele quis entrar dentro do fogo. Ele caminhou para ir no centro do fogo, para ir aonde que o fogo estava queimando mais, para chegar no centro. Porque o coração de Moisés falou, eu estou aqui de afora, estou mirando e sentindo esta glória. Se eu entrar no meio do fogo, a glória vai se multiplicar. Oh, aleluia. Habla, pastor, para nós outros o que existe em nossas vidas hoje. O dia que Deus te alcançou, aonde quiera que você estava, Hugo, aonde quiera que você estava, aonde quiera que você estava, Deus te traz aqui para este monte, te traz para dentro da igreja. Deus te traz aqui para dentro desta igreja, para conhecer a palavra de Ele, para conhecer o formato que Deus tem de purificação. Porque o que Deus queria é te sacar das prisões, é te sacar do mundo, é te sacar da desgraça deste mundo e te trazer para aqui, para que você possa ser limpo, purificado. Para que através da palavra de Deus, você possa sentir alguém útil para o serviço de Deus.
Deus não te traz aqui para você quedar fingindo de cristianismo. Para vir à igreja, vestir bonita, vestir bonito, estar todo aparecido aí. Mas como um sepulcro caiado, por afora todos guapos, mas adentro lleno de pecado e sem valor, e sem ser limpo por Deus, sem querer sequer acercar a Deus, a conhecer a Deus. E pensa que está bem, apenas entrar, sentar e depois ir, e não esforçar para viver a palavra rema, que é a palavra aplicada em nossas vidas, para que nós outros possamos fazer diferença para o mundo que aí está necessitando de Deus. A igreja, irmãos, você e eu, quando acercamos a este lugar, aonde que o fogo queima, aonde que o Espírito Santo de Deus está falando, aonde aquela palavra, quer dizer, rio de Deus está lavando, você tem que dar vontade de entrar dentro, querer mais, eu quero mais de ti. E o quê? E habitar em tu. Vou te dar um tempo para você cantar esta música, para você viver esse momento que estou predicando agora. Cerra seus olhos e canta. Senhor, eu não estou aqui apenas por estar. Eu estou aqui porque fui invitado pelo Espírito Santo de Deus de estar aqui neste lugar para ser moldeado, lavado, purificado, porque eu tenho uma obra para fazer, e a obra que Deus quer fazer através de minha vida necessita de eu ter um tempo com Ele para purificar-me, para lavar-me, para me quitar o olor do Egito, o olor do mundo, para que eu pueda com todo o poder e glória fazer a vontade de Deus. Aí você pode cantar. Eu quero mais de ti. Só quem tem vontade, irmãos, de habitar em tu presença, humilhar, minguar, para que crescas tu. E cada dia serei mais como tu. Agora habla assim com o Senhor, ó. Vai doer, porque quebrantamento dói. Quebrantamento é ter que deixar tudo aquilo que satisfaz o mundo, tudo aquilo que satisfaz o diabo, tudo aquilo que satisfaz a carne, para estar a serviço de Deus. Portanto, Senhor, quebranta mi coração, quebranta mi vida, eu entrego minha vontade. O que é entregar a vontade, pastor? O que é entregar minha vontade? É entregar o livre-arbítrio, porque Deus te deu o livre-arbítrio para fazer o que você quer. Deus deu livre-arbítrio para entrar e sair aonde você quer. Deus te deu livre-arbítrio para fazer o que você quer. Mas nós outros não necessitamos de livre-arbítrio. Nós outros necessitamos de obedecer a Deus. Eu não quero entrar e sair aonde eu quero. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero entrar e sair aonde Deus quer que eu entro e aonde Deus quer que eu saia. Portanto, isto existe, irmão. Senhor, eu não quero livre-arbítrio, toma. Eu te conheci agora. Eu estou no meio do fogo. Queima-me, lava-me, cuida de mim. Eu quero fazer a tua vontade, não a minha vontade. Minha vontade é fazer as coisas que agradam o diabo. Minha vontade é para fazer as coisas deste mundo. Minha vontade é fazer coisas que agradam a carne. Mas a vontade de Deus é que você se rende aos pés de Ele e haga a vontade de Ele. Porque Deus não te criou você
de vontade do mundo e nem do diabo. Deus te criou para servi-lo, adorá-lo, alabá-lo e 24 horas por dia viver para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É isto que Deus quer. É assim, irmãos. Isso é ser cristiano. É vir para a igreja e suportar a palavra. Porque não é a palavra que é dura, é porque há muita sujeira em sua vida. Um certo dia, uma mulher aqui da igreja falou: pastor, a estufa está suja, pastor. Vamos lavar essa estufa, pastor. E disseram que tiveram que fregar a estufa. E tiveram que... E deram um jeito na estufa. Aí, Mireia, foi vocês que limparam a estufa? Deram um jeito aí na estufa? Quem limpou aquela estufa? E fregaram. E no outro dia de hoje, a estufa estava limpa e com papéis de alumínio aí forrado. Uma nova estufa. Mas hablaram: mira meus manos como está, pastor. É assim que queda a mano de Deus. Quando você chega na presença de Ele, com seus pecados, com seus problemas, com suas dificuldades, lleno de sucio, Ele tem que te queimar com o Espírito de... Ele te queima. E a palavra tem que trabalhar como água em rabão. E muitos não suportam. Não, pastor, é duro demasiado escutar esta palavra. Não é a palavra que é dura, é porque você está muito sucio. Mas a palavra limpa. O Espírito limpa. Você só tem que humilhar, duplicar e falar: haga tu trabalho, Senhor. Limpia, Senhor. E o Senhor limpa, transforma, remodela e haz de ustedes gente desconhecida para o mundo. Mas você é Juan Cifuentes? E é? De verdade, aquele Juan Cifuentes que tomava, que bebia, mulheringo, você é? Sou eu mesmo. É porque eu passei no horno de Deus. Eu fui queimado em el monte Horeb. Eu fui queimado no monte onde a sarça queima, mas não destrói, constrói. O Espírito te limpa, queima e não destrói, te constrói, te faz uma pessoa melhor, te faz uma pessoa capaz de viver em sociedade, Juanito. Uma pessoa capaz de sentar de novo em las bancas da igreja. Uma pessoa capaz de me emocionar com a bateria que você toca. É o que o Espírito Santo faz. E Ele está trabalhando em você nesse exato momento. Nesse trabalho, não desista. Não pense que a palavra é dura. Não pense que o pastor é duro. Não pense que o pastor está... Pastor é apenas um obreiro. Pastor é apenas um obreiro. Predica a palavra a tempo e fora de tempo. Mas se você permanece, você verá a glória de Deus. Luiz, permanece. Permanece. Casale, tem uma esposa linda, casado com todos os honores que Deus te deu esse poder de ter com sua esposa. Esta igreja ora por você. Permanece e tu verás a glória de Deus. É para quem permanece. Não é para quem que tem um pé aqui dentro e outro no mundo, querendo servir a Deus e servir a Deus. Não se serve a dois deuses. Se serve a um Deus. Escorre um e siga-lo. Se é o mundo, se é o diabo, ou se é o Deus do cielo que tem poder de fazer e desfazer. A chama está queimando.
O fogo do céu está queimando. Mas não vai destruir a nada. Só vai limpar. Só vai purificar. Só vai preparar para a obra de Deus. Está entendendo, igreja, ou não? Está entendendo por que você veio aqui hoje? Às vezes eu nem queria vir, mas o Senhor te traz para ensinar que Deus é fiel. Pastor, mas como assim? Você não está predicando quando nós outros somos fieles e obedientes? Antes de nós outros ser fieles e obedientes, Deus é fiel e obediente com nós outros. Deus é fiel com nós outros. Um dia nós outros alejamos do caminho de Deus, alejamos de Deus. Através do pecado, vemos o diabo como nosso Senhor. Mas o Senhor foi fiel, não nos abandonou nas mãos do diabo. O Senhor vai allá e traz Moisés para libertar o povo do cautivo, do Egipto. E depois que traz Moisés para libertar, ele traz Cristo todavia, para usar o nome que é sobre todo o nome, que é o nome de Eu Sou, que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o que foi, eu sou, e eu sou o que será para toda a eternidade. Eu sou. Esse é o nome que ele utilizou com Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou. Eu sou o que você necessita para viver. E quando Moisés pergunta, como eu vou chegar aí no faraó para libertar o povo, habla com ele que eu sou e mandou. Eu sou, eu sou. É o nome poderoso de Deus, de la Trinidade. É o nome de El Shaddai. É o nome de Deus Adonai. É Deus sobre todos os... É Deus sobre todos os deuses. Adonai, Adonai, Adonai. Eu sou e Adonai. Não há outros delante de mim. Adonai, sou eu, és meu nome. Quando você chegar para Faraó e falar que você é o libertador do Egito, dos hebreus, e ele perguntar quem te enviou, você fala, eu sou. Eu sou me enviou. E quem é eu sou? Deus de deuses e Senhor de senhores, és o grande eu sou. Eu estou aqui em nome de Ele, de Adonai. Eu venho em nome de Adonai para poder libertar. E quando ele sobe allá no Horeb, Adonai se apresenta para ele e habla: eu não venho te destruir, Moisés. E quando ele tenta entrar para o meio do fogo, para o meio da chama que estava queimando, Deus para ele e habla: para, não vem. Você não pode entrar no meio da chama com essa sandália que você tem em seus pés. Porque onde Deus está, não importa se é no monte, se é no deserto, se é em seu coração, se é aqui em monte, o lugar onde Deus pisa as plantas dos pés se torna um tabernáculo para Ele. E quando Moisés tenta entrar no tabernáculo de Deus com a sandália egípcia, quita a sandália desses pés, porque esse lugar onde tu estás é o lugar onde que eu piso, e nada pode pisar na mesma terra que eu piso, sem ser primeiro purificado e santificado.
Adonai, és el Deus, eu sou e és Ele. Adonai, 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 Deus sobre todos os deuses, Senhor sobre todos os senhores, te adoramos nesta noite, Adonai. Te adoramos. Venga, Adonai, encontrar lugar no coração de cada um que aqui está esta noite. Venga trazer consciência do trabalho que tu estás fazendo em nossas vidas, porque nossa obediência, nossa fidelidade, nossa semente que plantamos, que é nossos filhos, que é nosso dinheiro, nossas ofrendas, nossos dízimos, isso produz algo para nós outros. Produz algo de regresso a nós outros. Mas Adonai, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, eu sou. Ele investiu vida em nós outros. Allá ele investiu a vida de Moisés. E aqui, ele investiu a vida de seu único filho, Jesus, para poder nos transportar do reino de tenebra para o reino de la luz. E tudo isto por sua fidelidade com nós outros, por não deixar abandonado nós outros só porque pecamos, porque Ele nos dá a oportunidade, Juanita, pecar, mas nos dá a oportunidade de levantar-me na casa de meu Padre. Ele está me esperando de braços abertos. Levantar-me e volverei para a casa onde eu tenho alimento, onde Deus me alimenta, onde meu espírito está confortável, onde minha família pode adorar. Levantar-me e volverei. E quando chega allá, através do livro pródigo, e quando chega allá, o Padre está de braços abertos, esperando e falando: venga, venga, hijo. Padre, eu não sou digno. Não habla isso, hijo. Não, eu quero me apresentar como um de tus empregados. Aqui, hijo é hijo, empleado é empleado. Não importa a sua condição, você sempre estará na condição de hijo em este lugar. Hijo é hijo. Empregadas é empleado. Entra para sua casa. Papá, mas eu desobedeci. Don't you worry about it. I am your father. E eu vou cuidar de você. Sabe por quê? Sabe por que Deus perdona os que vai e regressa? Sabe por quê? Porque isso é sua fidelidade para com nós outros. Ele não importa que nós outros falhamos, porque sabe nossa condição, somos homens. Saímos do Egito. Ele sabe que vamos ser débeis. Mas o que permanece em Deus e que nos ajuda a sempre volver é sua fidelidade. Vamos cantar comigo? Sua fidelidade es grande, sua fidelidade incomparável es, nada es como tu, bendito Deus, grande es sua fidelidade. Nós outros somos fiéis com Deus muitas vezes, porque sabemos que quando somos fiéis a Deus, Deus nos cuida e não deixa faltar nada. Está entendendo isso? Como somos fiéis em Deus, aprendemos por la Bíblia,
a ser fiel em Deus, em ofrendas, a ser fiel com nosso tempo na casa do papá. Mas Deus, irmãos, escute isto. Escute, Ana. Escute, Luiz. Escute, Ana. Escute. Deus é fiel com nós outros. Não é porque Ele necessita de dinheiro ou de nós outros. Não. É porque Ele quer resgatar aquilo que foi perdido. Ele, Deus. Ele não nos criou para servir o diabo. Ele não nos criou para servir o mundo. Ele não nos criou para tocar em banda de escola. Ele nos criou para tocar para Ele. Porque todo louvor, toda glória é para Ele. Mas o diabo burla de nós outros. O diabo apresenta primeiro as necessidades da carne, necessidade de aparecer na carne, mas não tem valor nenhum. Tudo aquilo que alcançamos aqui é vanidade, porque nosso reino não existe, nosso reino é eterno, e Deus está nos aguardando allá, em la glória com Ele, porque Ele é fiel com nós outros. Para quê, pastor? Para que nós outros possamos aprender fidelidade com Ele, servir a Ele, porque um dia a promessa, irmã mamá de Pablito, Isidora, a promessa é para todos aqueles que permanecerem, irmã Laura, irmã Márcia, para todos aqueles que permaneceram, ser fiel hasta la muerte e dar-te-ei la corona de la vitória. Deus quer dar a corona da vitória para todo o mundo, não é para um grupito, não é para 50. A promessa de salvação é para toda a humanidade. Por que Jesus não veio todavia, pastor? Se há promessa para vir, por a fidelidade e misericórdia de Deus, porque há muitos todavia que estão enganados em este mundo. Há muitos que pensam que estão servindo a Deus, estão servindo o diabo. Há muitos que pensam que está em uma igreja, que está tudo bem, está servindo o diabo. Pastor, yes, porque não entenderam o projeto de Deus. Irmão, o projeto de Deus não é complicado, não é. É muito simples. Mas o diabo faz tantas coisas, põe tantas coisas mesclando no meio do projeto de Deus para confundir as almas, para confundir as mentalidades. Há pessoas que pensam que veio aqui para casar, para prosperar, para enriquecer, para comprar carro, cada um competindo quem tem o carro melhor, quem tem a casa melhor, quem tem melhor la roupa, quem tem mais dinheiro na conta bancária, cada um competindo. Isto tudo é trampa do diabo, porque mientras você está em competição, quem tem o melhor dinheiro, quem tem a melhor casa, quem tem a melhor casa. Há gente, irmão, que passa a vida pagando uma casa, e quando chega a 60 anos, não terminou de pagar a casa, não viveu, não viajou, não foi na praia, não mirou para a luna, não mirou para as estrelas, nem aproveitou a casa velha dele. Ou é mentira, estou falando? Vamos parar para... Não pode, porque não pode parar de trabalhar um dia no ano, porque eu pago 3.000 de prestação de casa, eu pago mais 2.000 de prestação de carro, eu pago mais... Irmão, renta a casa melhor. Renta a casa, carro quando necessitar, ou anda de bike. Mas viva a vida. Aproveite ela. Porque o que vale você trabalhar duro, ter um bom trabalho, trabalhar, pagar prestação de casa cara, pagar prestação de caro, ter tempo de desfrutar de sua família, de sair afora e mirar na luna, nas estrelas do céu, de ir no mar, nadar com sua família, aproveitar sua família, porque não podemos, o dinheiro está bem a conta, que é de pagar
las prestações. Mas quando você termina de pagar, daqui 30 anos, daqui 30 anos, você já tem 30, você vai ter 60, aí vamos aproveitar a vida. É diferente aproveitar a vida com 20. Irmão. Com 60, você está agarrado aí com uma como chama lá a coisa que eu estou com ela aqui? La ciática. Com 60, ela se agarrou, eu fui na praia, não pude nem nadar, my friend. Graças a Deus que eu aproveitei toda a minha vida. Eu não estava esperando inteirar 60 para aproveitar. Não involucre a sua vida com coisa desta vida, com coisa deste mundo. Viva a vida com decência, mas viva tranquilo. Com casa barata, como o engenheiro comprou. É rico el homem agora. Tem sua casa confortável. Tem sua casa de renta, mais outra casa de renta. Rico. E não tem que quedar aí trabalhando 7 dias por semana, 24 horas por semana, porque tenho que pagar as casas que comprei, os carros que comprei. Aprenda a administrar seu dinheiro. É melhor viver em uma casita mais simples, que não tem prestação para pagar. Ou uma casita que dá para você pagar tranquilo, e que não tem, mas que viva a vida. Viva a vida, viver, Senhor. Já parece que já escutei algo assim. Viva a vida, irmãos. Viaja quando tiver que viajar. Porque o diabo quer involucrar nós outros no meio de coisas para quitar nosso gosto de servir a Deus. Não pode vir à igreja porque se para de trabalhar não entra dinheiro para pagar as contas. Não pode. Que não pode, irmão. Se Deus é o principal, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, as outras coisas serão añadidas. E como você não pode vir à presença de Deus? O diabo está quitando a visão de Deus do povo. Com riquezas, com tudo que existe neste mundo. Por isso Romanos 12:2 habla: e não conformeis a este siglo, e não conformeis com os deuses deste mundo, porque Deus foi fiel em programar Moisés a fazer tudo, trazer Cristo à la cruz para nos salvar. E agora, pastor, quando é que Deus vai cosechar os frutos de seu trabalho, de todo esse trabalho? Aquele dia quando Cristo venir e levantar a igreja e levar, entra, venha, esta é a casa de meu Padre, ó, e servir a última cena para nós outros sentados na presença de Deus, e todos nós outros aí sentados, e vai ser apresentado como Rei de Reis, Senhor de Senhor, o leão de la tribo seu, para que nós outros fôramos mais vencedores. Aquele dia, Deus está recebendo o fruto de sua fidelidade, que entregou tudo por nós outros, para não ver nenhum de nós outros se perder. Mas muitos não entenderam e vai para o inferno. Muitos não entenderam, muitos filhos indo para os infernos por aí, porque os padres estão ocupados com outras coisas, com suas próprias vidas, e olvidando que padres foram hechos para cuidar de seus filhos, hasta devolver para Deus. Tenha misericórdia, Senhor. A igreja aqui é chiquita, mas a igreja aqui ensina a palavra, para que vocês possam não equivocar na vida de vocês e quedar enganhadas por aí, vivendo a carne, vivendo o mundo e olvidando que o projeto de Deus é muito grande para nós outros, é salvar-nos, salvar seus filhos, salvar a mim e a vocês também. O último versículo vou ler, que está escrito assim, amém? E ele respondeu: vê, porque eu estarei contigo. E isto te será por sinal de que eu
te he enviado quando hayas sacado de Egipto el pueblo. Servireis a Deus sobre este monte. Isto será por sinal que todos aqueles que saíram de Egipto vai servir a Deus em este monte. Qual é a señal que Deus te sacou do Egipto? Qual é a señal que Deus te sacou do Egipto, Luiz? Qual é a señal que Deus te ha sacado do Egipto? Qual é a señal que está falando? É que todos aqueles que foram salvos por la sangre del Cordeiro, que saíram, abandonaram o mundo, para venir ser queimados, purificados, para servir a Deus, vai servir a Deus em este monte. Vai estar vindo à casa de Deus. Vai estar aqui neste lugar, adorando a Deus, levantando louvores para Deus, exaltando o nome de Deus, porque aqueles que não saíram por completo, aqueles que estão todavia com o pé no mundo, eles todavia cambiam um culto como este, por qualquer coisa por aí. Mira nossa igreja, vazia. E é aniversário, hein? Jueves aniversário. Mira, bancas vazias aqui, bancas vazias aqui, bancas vazias aí, bancas vazias. Tem nem gente para llenar essas bancas. Mas por que não estão aqui? Porque todavia valora muitas coisas no mundo que já era para ter desejo, para estar na presença de Deus. Um culto como este, irmão, não é todo dia que você escute esta palavra que estou predicando aqui. Para nós outros aqui nesta igreja, culto de viernes, de miércoles, de domingo, é o mesmo, porque aqui se ensina a palavra, não importando se é aniversário, se é qualquer dia, há palavra poderosa neste lugar. Não importa, não venimos aqui apenas para, vai num culto, mas o culto não teve nada, um culto frio, um culto que não tem nada. Não, aqui não. Aqui se é aniversário tem, se é domingo tem, se é miércoles tem, aqui se reunir esse povo, Deus vai falar. Mas há muitos, mira, que não valora. Não valora. Por quê? Está acostumado. Não tem valor aquilo que é fácil e aquilo a palavra é fácil se predicar. Mas cada um busca o que quer. E como Maria escorreu, os teres hoje escorreram a melhor parte de estar aqui nos pés de Deus. Sigue aqui no monte de Deus, porque é isto é que é o benefício de Deus ter entregado seu Hijo na cruz, é alcançar gentes fieles que alaba seu nome, que está delante de Ele e que vai permanecer hasta o último dia. Que Deus me los bendiga. Vamos pôr em nossos pés. Vamos pôr em nossos pés e vamos cantar. Pastor, hoje o culto terminou um pouquinho, mas você quer que eu predico palavra verdadeira? Quer que eu leia a Bíblia e predico 5 minutos para vocês? Wake up is my coffee, my friend. Para comer boa comida, tem que dar tempo para o cozinheiro. Assim é. Tem música para cantar aí já, os homens? Vamos cantar aí com os búfalos. Vamos cantar com os búfalos.